Boa noite novamente, pessoal da água, boa noite. Separa água fluidificada para os tratamentos aí nos celulares. Vários recadinhos. Desligarem os celulares quando chegar na casa, para não dar interferência com o plano espiritual. Tem umas maquininhas sensíveis ao sinal também. Esse aí está ligado, mas é menos. Nós temos essa casa aqui para sustentarmos, né? Nós temos o bazar, de segunda a domingo, segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. Sábado, quando tem algum voluntário, das 8 até o meio-dia. E no domingo, a partir das 8h30, vai até meio-dia também. Quando tem voluntários, eles vêm e ajudam. E aí, para quem quiser umas roupas boas, seminovas, a casa tem para oferecer. Se vocês quiserem trazer também para ajudar, aqui é mesmo de aluguel e de doações. Não temos dízimos nenhum, todas as casas espíritas, é só um auxílio para todos. Temos a nossa cantina, e hoje pode ser que veja alguma coisa, temos refrigerantes, outras coisas, salgados, podem comer na palestra. Nossa livraria também é muito boa para quem está iniciando, tem muitos romances espíritas, para vocês se aprofundarem mais. Também temos os nossos cursos, que é mais profundo ainda. Quem quiser saber os porquês da vida, vai saber. Temos atendimento fraterno. Esse atendimento é para quem quiser se abrir com um de nossos colaboradores, contar a sua vida, ver os problemas, dependendo do caso, encaminhando-nos para outros tratamentos, para que vocês fiquem bem melhores. Temos os atendimentos que é terça, quinta, sexta e domingo. Terça e quinta a partir das 20 horas. Sexta, a partir das 14 horas. Sábado é totalmente as crianças na parte da manhã. Quem tiver filhos, sobrinhos, né, pode trazer. E aos domingos são 2 horários, das 9 e às 10h30. O horário é bom, né? Apesar do calorzinho, mas vale a pena sair de casa e vamos para os tratamentos. Um recadinho bom para todos. Hoje é o Evangelho no Lar. Esse Evangelho no Lar é uma proteção que vocês fazem para a casa de vocês. E é sempre bom fazer, porque a gente sai da rua e sempre tem uns amiguinhos que estão ali no nosso ouvido. Muda para aquele lado, faz aquilo, faz o outro. A gente não entende por quê, mas sempre tem aquela vozinha. Por que eu estou sendo agressivo com o outro? Por que eu tenho esses pensamentos? Com esse Evangelho no Lar, é muito bom, porque você chega na sua casa, esses irmãozinhos não vão entrar, vão ficar na porta da casa de vocês. Para quem não sabe, tem um roteirinho aqui na frente, que a gente pode pegar para vocês. Quem não souber fazer, conversa com qualquer trabalhador que a gente ensina também. É super simples, dura 15, 20 minutos. Quem não conseguir fazer com a família, pode fazer até sozinho. Muitas vezes, até eu faço sozinho em casa, já é uma proteção. E falando do ponto mais chave também, o ponto da palestra. A palestra é um remédio, antes do tratamento que vocês vão ter lá dentro. Cada palavra, cada gesto, cada sintonia que vocês tiverem, para cada um serve uma palavra, e essa palavra lhe ajuda. Por isso que é bom prestar bastante atenção para dar continuidade ao seu tratamento. Tá certo? Então vamos desenvolvendo a nossa semana na Paula, para por nós a prece inicial e depois a palestra. Sejam bem-vindos. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Então, primeiramente, vamos agradecendo ao nosso Pai Maior, nosso Deus, Jesus, mais essa oportunidade de estarmos todos aqui hoje, novamente, reunidos, para podermos aprender um pouquinho mais, sabermos um pouquinho mais da história do Cristo,
passarmos também pelo nosso tratamento, por esse momento de tranquilidade. E às vezes é o único momento que parece que a gente tem para estar aqui na nossa semana de paz e de tranquilidade. E possamos absorver o que vamos escutar no dia de hoje e que tenhamos um tratamento maravilhoso. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, a palestra de hoje. Nós estamos estudando agora o livro Fonte Viva. É um livro que foi escrito por Chico, né? Ele psicografou, foi ditado pelo seu mentor, que é o Emmanuel. A lição de hoje é o capítulo 29, que tem subtítulo Sirvamos. Esse capítulo está baseado em Efésios, capítulo 6, versículo 7, onde ele fala: servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Isso está no Novo Testamento, na Bíblia, como eu disse, no capítulo 6, no versículo 7. E essa passagem, eu gosto sempre de falar um pouquinho para vocês sobre o Novo Testamento primeiro, para depois a gente falar do livro, porque é baseado nisso daqui que ele fez aquela psicografia para o Chico. Eu acho também que é uma forma que a gente tem, a gente também se habituando, né, com o texto do Novo Testamento, onde é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes a gente olha para a Bíblia e fala assim, gente, como nada que fez aqui. E realmente, falar não é difícil. E dessa forma a gente pode ir falando pelo menos por trechinhos e se habituando um pouco com esse ensinamento tão antigo e tão atual ao mesmo tempo para os nossos dias, né? Então essa passagem de Efésios é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu, né, para os Efésios. Paulo estava preso, e Paulo, a gente lembra, né? Aquele apóstolo, o Manuel falou dos cursos, quem tive a oportunidade de participar dos cursos da casa. O livro Paulo e Estevão é um livro que a gente estuda no curso, onde ele conta a trajetória desse apóstolo, como ele virou Paulo, né? Porque na verdade não era Paulo, né? Era Saulo, e só depois que ele se converte ao cristianismo, porque ele era um doutor da lei que perseguia os cristãos. Em um dado momento, indo para Damasco, ele teve para perseguir os cristãos, ele na verdade estava atrás de Ananias. Ele tem uma passagem no deserto onde tem um encontro com Cristo. Porque o que acontece? Ele estava perseguindo, falava com todos os outros cristãos, e aí ele fica cego nessa passagem. E quando ele fica cego por conta de uma grande luminosidade que ele vê no deserto, que é o Cristo questionando ele: Saulo, por que tu me persegues? Por que tu me persegues? E ele fica cego, vai em direção a Damasco, justamente para ir atrás de Ananias. Quando ele chega em Damasco, se instala numa hospedagem onde Ananias está, conhece Ananias o cura da cegueira, e ele então se converte. Ele passa de perseguidor a proclamador da palavra de Cristo. Então a gente escuta tanto, né? Porque a carta de São Paulo, porque fala, a epístola de Paulo, que antes a gente ia na missa, escutava tanto. Então é uma carta que ele escreve. E por que ele está preso? Ele está preso justamente porque, como promulgador do Cristo agora, ele está sentindo na pele o que ele fazia e ele foi preso. Então ele escreve para o povo de Efésios, né? Justamente para incentivá-los a se manterem nessa jornada de promulgação das palavras do Cristo, né? Porque ele está preso e os apóstolos dele, assim como Cristo os deixou. E essa passagem, quem tiver a oportunidade, são 6 capítulos. Ele começa o capítulo 1 falando de Deus, falando do Cristo, falando da amorosidade do Cristo. Então é uma passagem muito bonita, é um capítulo bastante bonito, a carta é bem emocionante. Fala da amorosidade do Cristo, da amorosidade de Deus para conosco, de como Deus mandou seu Filho em formato de homem, de carne e osso, assim como a gente, para morrer pela gente, para salvar-nos dos nossos pecados e da ressurreição do Cristo. Então, essa é uma passagem muito bonita. No capítulo 2, ele também fala de como
Deus nos protege, de como o nosso agradecimento, de quanta coisa a gente tem para agradecer, de quanta coisa Deus nos fornece. Fala da nossa fé, fala da oração. Já no capítulo 3, desculpa, gente, esse tempo seco realmente não é fácil. No capítulo 3, ele está falando que ele é prisioneiro, que ele foi preso justamente por fazer essa proclamação do cristianismo. No entanto, que ele não se arrepende, porque ele diz que foi justo, que foi bom, que ele não se arrepende, que foi muito bom para ele ter conhecido, ter tido a oportunidade de passar esse aprendizado, e que eles, então, lá em Efésios, se mantenham nessa fé e que continuem levando a mensagem. Aí no capítulo 4, ele já vem falar para a gente, ele fala até sobre que antes nós já estivemos perdidos, ele fala sobre o diabo, mas é o diabo no sentido de que já fomos ruins, estamos em evolução, estamos melhorando, e que tomamos o Cristo por exemplo, né? No capítulo 5 ele dá algumas informações de como nós devemos nos relacionar em família, fala, eu até anotei aqui, é mais fácil para não ficar tão cansativo, ficar lendo os versículos ali. Ele fala sobre como nós devemos nos portar perante a nossa família, perante nossos... Na época ele usa a palavra servos, mas aí a gente pode trazer para o nosso cotidiano, nós como trabalhadores, como patrões, né? E ele diz assim, né? Que os maridos amem suas esposas, que as esposas sirvam aos seus maridos, mas aí a gente também pensa que é numa época muito de moda. Hoje o formato é diferente, mas ele está falando de respeito, está falando de amorosidade, né? A palavra é que os pais eduquem os filhos com ternura. Também os servos obedeçam seus senhores e que os senhores parem com as ameaças contra os servos. E trazendo para os dias de hoje é sobre isso, sobre o nosso relacionamento com a família, sobre como nós temos o respeito pelos nossos pais, a forma como criamos os nossos filhos, educando, mostrando o correto, né? E também, se a gente, como trabalhadores de uma empresa, e também se nós formos o proprietário da empresa, tivermos funcionários, tratá-los com educação, com autoridade, porque não é porque eu sou um funcionário, eu preciso ser tratado de forma ruim, né? Me sobressaindo. Porque às vezes as pessoas elas acham que, porque elas estão em um nível hierárquico maior, elas têm que se sobressair às outras. E não é assim que funciona. E aí, entrando no capítulo 6, que é justamente a parte que ele está aqui, que é onde ele encerra a carta, ele faz uma oração, identifica as pessoas, e eu peguei alguns trechinhos, né? Essa parte do versículo inteiro, ele fala assim, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Ali só fala a parte servindo de boa vontade como ao Senhor. O que ele quer dizer com isso? Em todas as nossas tarefas, em todos os nossos propósitos, que nós o façamos com amorosidade, pensando no Cristo, como ele agiu lá atrás. E não pensando só na parte material, só no que eu vou receber em troca, só o que eu vou ganhar com isso, como a gente diz. Às vezes a gente não brinca, quando alguém pede um favor, você fala, o que eu vou ganhar com isso? Então, é nesse formato. E ele encerra, né, fazendo ele põe uma oração aqui que ele fala assim, que ele ora para que vós, né, que são as pessoas que estão recebendo a carta, também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Porque ele está falando com o amigo dele, Tíquico, que é quem estava em Efésios, né? Irmão amado, que é o ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Então é uma carta para falar como ele está e como eles devem agir, né? E aí ele finaliza assim, né? Paz seja com os irmãos e caridade com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Então tem frases muito bonitas aqui, essa finalização, né, da carta que ele envia.
tem uma parte que ele fala assim, né, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que te ouvem. Então, entra também naquela coisa de o que a gente fala ofende. Então, o que saia da nossa boca não seja para ofender. Se a gente não tem o que dizer, então que a gente fique no silêncio. Mas que a gente tome cuidado com aquilo que a gente fala para as pessoas. O meu evangelho no lar eu faço de segunda-feira. E ontem tinha um trecho que falava, num dos livrinhos que eu utilizo, onde ele fala que às vezes a gente leva anos para construir uma coisa boa, e com uma única palavra a gente destrói uma amizade, a gente destrói um relacionamento em família. Então, eu até grifei essa parte que fala que não sai da boca, né? Justamente por isso, porque às vezes a gente fala, poxa, mas eu não tive a intenção, a gente pede desculpas. Mas às vezes a desculpa nem sempre é suficiente para tirar todo aquele mal-estar que a gente ocasionou falando aquilo da pessoa. E hoje as pessoas já estão tão sensibilizadas, né? Depois da pandemia, já ficou tudo tão mais difícil, que a gente tem tomado muito cuidado com essa parte emocional. Estamos todos um pouco mais sensíveis do que alguns anos atrás. E aí, passando para a parte do livrinho, Emmanuel diz para nós, né? Se legislas, mas não aplicas a lei segundo os desígnios do Senhor, e consideras as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas ações, por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Ou seja, né, o que quer dizer com legislas? Né? Se você fica julgando as pessoas, mas você não toma cuidado com as suas atitudes, você está caminhando para um abismo. Você está tão preocupado no que o outro faz e não está olhando para você, não está pensando na sua edificação, na sua melhora, no bem que você pode fazer com base no exemplo amoroso do Cristo que está no capítulo, que você pode se perder e pode passar por situações ruins. E como eu falo nas outras palestras, nós como espíritas acreditamos numa vida pós-morte. Acreditamos que a vida é do espírito. E que essa carne é como uma encarnação passageira, como já tivemos outras no passado e vamos ter outras para evoluir e aprender. Então, como é que esse espírito vai voltar para a erradicidade depois? Como vai estar a nossa consciência do que a gente fez, das nossas ações? Isso é o que a gente chama de forma íntima no caso espírita, né? Nós prestarmos atenção em como nós estamos agindo. E aí no próximo ele fala assim, se administras, mas não observas os interesses do Senhor, na estrada em que te movimentas, na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no Ministério Público da vida. As funções daquilo que a gente faz. Qualquer coisa, não importa, mas o meu não importa qual é o trabalho. Mas o trabalho que a gente faça, bem feito, dando o nosso melhor. Eu falo que pode ser a menor coisinha. Eu ajudei hoje uma senhora a atravessar a rua, mas eu fiz de boa vontade. Eu não avancei, eu dei o meu braço, eu dei o apoio. Mas nós não estamos aqui para elencar qual é o trabalho. Se eu vou limpar minha casa, se eu vou cuidar dos meus filhos, eu o faço da minha forma. Eu não faço reclamando, blasfemando, jogando na cara. Né? Porque às vezes a gente fala assim, mas o meu serviço é só esse. Não, não é só esse. Todo trabalho tem a sua importância e a sua validade. E o seu reconhecimento também, né? E aí ele fala assim, julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, e conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda a que se acolhem quantos precipitadamente aprecias, sem retirar-te, para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Mas você está tão inteligente para julgar que o outro está errado, diz assim,
obediência para você. Não é para você ficar apontando para o outro, né? O que adianta você saber tanto e não estar usando isso de uma forma amorosa? Então, para que ele diz aqui, se você tem esse entendimento, então use em seu proveito. Usa para suas atitudes, para se melhorar. E ele diz ainda, se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guarda a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Ele está dizendo, na cor ou mármore, no verbo ou na melodia, se o nosso trabalho, se a nossa tarefa envolve a nossa palavra, aí entra naquela parte de nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. Se eu sou um pintor, se eu sou um desenhista, se eu sou alguém que hoje a gente usa mais as mídias sociais, se eu sou como chama quando que você vai fazer textos para as pessoas, né? Você tem que estar prestando atenção naquilo que você está induzindo, naquilo que você está divulgando. Você não pode fazer um vídeo que você está levando mal para as pessoas, você não vai pintar um quadro que a pessoa, quando olha, vai remeter a uma imagem ruim. Você não vai fazer uma música que te leva a coisas ruins. A gente não vai ter que fazer uma palestra para vocês, né? Eu falo que é um bate-papo, porque é um tempo bem menor do que de uma palestra. E vai trazer um monte de informação sem sentido, vai falar de coisas que joguem a gente para baixo, que desestimulem a gente. Não é disso que nós estamos precisando. Não é esse o objetivo do nosso encontro. Então é sobre isso que ele alerta. Que o trabalho que a gente faz, aquilo que a gente fala, são imagens que as pessoas criam na mente. E que a gente tem que tomar cuidado para levar bem, para seguir o exemplo do Cristo. E se foste chamado à obediência, na estruturação de utilidades para o mundo, sem um espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a qualidade divina do talento que repousa em tuas mãos. Sobre essa parte do trabalho, sobre a obediência. Que obediência é essa? Obediência é cumprir a minha função. Não é aquela obediência cega, né? Quer dizer, para nossa obediência. É a obediência no sentido de que a gente cumpra as nossas funções de acordo com aquilo que a gente se propôs. Se eu prometi que eu vou desenvolver um trabalho, eu tenho que dar o melhor nesse trabalho, independente de qual ele seja. Se eu me comprometi a ser o gerente, o gestor de uma equipe, eu tenho que dar o meu melhor para levar essa equipe para frente, não levar ela ao desânimo, tratá-los com respeito. Então é nesse termo de obediência, de levar para frente, de caminhar, que ele está incitando aqui para que a gente preste atenção. E aí ele fala, né, amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. Como eu disse, é mais uma encarnação de evolução, né? Para a espiritualidade, esse período que para a gente parece que é tão difícil e demorado, é muito pequeno. E que é uma coisa que é para a gente fazer da melhor forma, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa aprender, para que a gente, se olhar para trás, as civilizações passadas, a forma de como se vivia e a forma de que se vive hoje, nós já somos um pouco mais adiantado, né? Nós temos países em guerra ainda, temos ainda essa forma que eles têm de viver lá. Mas já é um adianto, se formos comparar com a Roma antiga, com a própria perseguição que eles tinham com os cristãos, com a impossibilidade de manifestarmos o que pensávamos. Então, já estamos numa fase de maior evolução. Então, é uma passagem sublime. Ele fala que a gente tem que aproveitar essa passagem para crescer, por mais difícil que pareça, porque é um mundo de provas e expiações, né? E ele fala, o trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Então, é a prática, né? Trabalhar, ociosidade. A ociosidade leva a gente a algum lugar, faz a gente ficar pensando, fica em casa. Às vezes, se a gente não se ocupa, quando a gente menos percebe, já está
pensando coisa ruim, já está desanimado, já está achando que não vai dar certo, já ciente de preocupação de pensamento, gerando ansiedade, que gera medo, que gera tristeza, e quando a gente vai ver, a gente está, ai meu Deus, não vai dar nada certo. Agora, quando a gente pega, vai ler um livro, vai ler um filme, vai fazer uma tarefa, a gente se ocupa com aquilo, a mente não fica focada só naquele desânimo, né? De quando a gente está ali pensando coisas ruins. Você, de alguma maneira, ele tem essa tendência, né? De quando está parado, não fazendo algo que tire, que dê atenção, que leve a pensamentos que são ruins. Então, se vamos sem prendermos em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte de boa vontade, como sem igual Senhor, e não as criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida, cimos montanhas, para o alto. Então, é sobre a nossa trabalho. Aí você vai pensar, mas eu não tenho nada para fazer, mas eu não tenho uma ocupação. Ele fala que em todos os lugares do vale humano tem alguém precisando e a gente tem alguma coisa que a gente sabe fazer que a gente pode ajudar. A gente nunca pode dizer, mas eu não sei, mas eu não posso. Porque as pessoas elas acham que praticar caridade é da esmola, é dar dinheiro, é financeiro. Só que praticar caridade nem sempre é só o financeiro, né? Quantas passagens a gente tem no Evangelho que fala, né, das senhoras que sabem costurar e vão lá e costuram roupinhas para ajudar. De quem sabe tricotar e faz um casaquinho para doar para um enxoval. Então, a gente tem que pensar que caridade, às vezes, é doar o nosso trabalho, é doar o nosso tempo. A gente sempre tem algo de produtivo que a gente pode fazer em favor das pessoas. Nem que seja, que nem eu falei, às vezes alguém está precisando de ajuda na rua e a gente está tão desocupado com o nosso pensamento que a gente não presta atenção. Às vezes alguém tropeça, ninguém ajuda, sequer levantar. Não é uma falta de caridade?